Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é sobre organelas citoplasmáticas. Eu já gostaria que vocês pudessem observar a imagem aqui da célula. Você pudesse olhar as suas estruturas, os seus componentes, onde eles ficam, para nós falarmos sobre essas organelas. Já partindo do princípio de que a célula, ela é a unidade fundamental, é a unidade básica de todo ser vivo. E existem seres que uma célula já é o indivíduo, ou seja, existem seres unicelulares e existem os seres pluricelulares. Os seres unicelulares, claro, seres constituídos de apenas uma célula. Nós, por exemplo, temos 20, 30, 40 trilhões de células. Então, os seres que têm mais de uma célula na sua composição, nós chamamos de seres pluricelulares ou seres multicelulares. É necessário nós entendermos também que existem dois tipos de células: as células procarióticas e as células eucarióticas. Qual é a diferença dessas células? A célula procariótica é uma célula bem simples, onde não tem as organelas citoplasmáticas, só os ribossomos. Nas células procarióticas existem os ribossomos, que são responsáveis aí pela síntese, pela produção de proteínas. Então, nas células procarióticas, nós não temos o núcleo protegido por uma membrana chamada de carioteca. Então, o material do núcleo nas células procarióticas, esse material fica disperso, ele fica misturado ao citoplasma. Já as células eucarióticas, ou seja, dos seres eucariontes, são células mais sofisticadas, são células mais complexas, onde existe todo um ordenamento, toda uma estrutura de organização, de um funcionamento dentro dessas células. Partindo aqui para as organelas, que é importante que nós venhamos a entender como é que funciona esse mecanismo, como é que funciona essa estrutura, visto que a célula, como já foi dito, é a unidade fundamental de todo ser vivo. Na teoria celular, célula é que dá origem, é que começa a vida a partir da célula. A primeira organela que nós vamos citar são os ribossomos. Os ribossomos ele tem nas células procarióticas e também nas células eucarióticas. Há quem diga que os ribossomos nem é uma organela, simplesmente uma estrutura celular que é responsável pela síntese de proteína. O que quer dizer isso? Pela produção de proteínas. Essas proteínas, as informações dadas pelos ribossomos, elas são armazenadas nos genes, ou seja, são os genes que guardam essas informações para a produção, para a síntese das proteínas, das enzimas. Outra organela importante é o retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático, nós temos o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso ou não granuloso. O rugoso também é chamado de granuloso, o liso é chamado de agranuloso. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos aderidos na sua parede. Por isso que ele é chamado de rugoso, ele tem a adesão de ribossomos. Por essa razão, ele também faz a síntese de proteínas. Também produz essas proteínas. E qual é a diferença dos ribossomos para o retículo endoplasmático rugoso?
é que as proteínas que são sintetizadas pelos ribossomos, elas são mandadas para fora da célula, elas são enviadas para atuar fora das células, enquanto que os ribossomos, essas proteínas são sintetizadas dentro da célula. Vale você observar isso. Além dessa produção de proteínas, também é responsável pelas enzimas, pela produção das enzimas, que são colocadas para dentro dos lisossomos. Nós já vamos falar daqui a pouquinho de lisossomos, que é uma organela responsável pela digestão da célula, o processo de digestão celular. Então, além da produção de proteínas, também produz essas enzimas que são mandadas para os lisossomos. Já o retículo endoplasmático liso, ele não sintetiza proteínas. O retículo endoplasmático liso, e você vai poder acompanhar aí a imagem, ele sintetiza as gorduras, ele sintetiza os lipídios. Aí entra também o processo dos hormônios, da insulina, dos hormônios do crescimento, que hormônios está relacionado ao processo lipídico, a essa questão das gorduras. Outro fator importante que vale a gente ressaltar aqui é que os lisossomos, eles também são responsáveis por quebrar no organismo as moléculas de álcool, ou seja, ele está relacionado ao processo de desintoxicação. E aqui eu já posso lembrar e fazer uma referência aos indivíduos que ingerem muito álcool, ao indivíduo que bebe muito. O que é que acontece? As células do fígado precisam produzir muitos retículos endoplasmático liso. E aí o indivíduo ingerindo muito álcool vai sobrecarregando esse trabalho do fígado. O fígado vai tendo que produzir mais retículo endoplasmático, vai tendo que produzir mais, e com o passar do tempo, esse indivíduo pode ter um problema de cirrose por conta dessa ingestão exagerada de álcool, né? Saindo aqui de retículo endoplasmático, a gente fala dos lisossomos. Você pode observar aí como é que os lisossomos, eles participam da digestão celular. Essas enzimas digestivas que foram produzidas lá no retículo endoplasmático. Por isso que eu disse que a produção de enzimas para dentro dos lisossomos. Então, os lisossomos são organelas que estão relacionadas ao processo da digestão na célula. E isso, é claro, tem a ver com as enzimas que foram produzidas no retículo endoplasmático. Vale também aqui lembrar de uma outra organela importantíssima, que é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é esse conjunto de membranas achatadas que também é conhecido, você pode ver em alguns livros didáticos, chamado de complexo golgiense. O que é que ele faz? Qual é o papel dessas membranas, né? O que é que ele faz na célula? Qual é o seu papel? O complexo de Golgi, ele recebe essas proteínas, ele modifica essas proteínas, empacota e envia as proteínas para as células, para fora das células também. Então, o papel do complexo de Golgi é esse, é de receber, envelopar, empacotar, modificar e enviar as proteínas, um papel muito importante. Uma outra organela que há pouco se fala nela, talvez até pelo tamanho, porque ela é bem minúscula, ela é bem pequena, mas nem por isso menos importante, é o peroxissomo. O peroxissomo, ele é responsável pela quebra
da molécula de H2O2, ou seja, da água oxigenada. A água oxigenada, dentro do nosso organismo, ela é tóxica. Então, ela precisa, assim que ela é produzida, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser desmontada. E quem faz essa quebra da água oxigenada é o peroxissomo, certo? Além dessa função, não sei se você já ouviu falar, na bainha de mielina. Esse peroxissomo, ele também auxilia na formação da bainha de mielina, que é uma espécie de uma proteção lá nos axônios, que são os transmissores dos impulsos elétricos. É essa bainha de mielina que faz com que os impulsos elétricos sejam transmitidos com maior rapidez. Então, ela é uma organela que também participa da formação da bainha de mielina, beleza? Talvez uma das organelas que mais cai em provas, em vestibulares, em Enem, é a mitocôndria, a famosa mitocôndria, que está relacionada à respiração celular. É dentro da mitocôndria que acontece o processo da respiração aeróbica. Ou seja, quando nós respiramos, que nós absorvemos, que nós colocamos esse oxigênio, lá dentro da célula, esse oxigênio vai direto para a mitocôndria e é a mitocôndria quem transforma esse O2, essas moléculas de oxigênio, em moléculas de ATP. O que é essa molécula de ATP? É o que nós chamamos de moeda energética, moeda de troca. ATP quer dizer adenosina trifosfática. Então, é importantíssimo para que você entenda isso. As moléculas de ATP também são produzidas através do processo de fermentação. O que nós mais citamos é a chamada de fermentação láctea. Só que essa energia produzida através da fermentação, ela é quase que insignificante diante da produção através da respiração aeróbica, ou seja, a respiração onde se utiliza o oxigênio, que é a nossa respiração, né? Nossa respiração ela é aeróbica. Uma outra organela importante são os vacúolos. Os vacúolos, eles armazenam substâncias importantes da célula, eles servem para fazer esse armazenamento de substâncias importantes. E faz também a regulação osmótica. Ah, professor, e o que é essa regulação osmótica? É controlar a quantidade de água dentro e fora da célula. Quem é responsável por isso são os vacúolos. Eu coloquei aqui, entre parênteses, vegetais, para você não esquecer que os vacúolos nós encontramos em células vegetais. Também temos os cloroplastos. Os cloroplastos, eles são verdes por conta de um pigmento que existe chamado de clorofila. Os cloroplastos também, eles são encontrados nas algas e nas plantas. O que é que faz os cloroplastos? Qual é a função deles na célula? Qual é a atribuição aos cloroplastos? É realizar a fotossíntese. Ou seja, os vegetais, eles pegam a energia luminosa e essa energia luminosa vai ser transformada. Então, a sede da fotossíntese, ou seja, para a produção da matéria orgânica. É por isso que a gente diz assim, os vegetais são seres autotróficos ou autótrofos, produzem a sua própria matéria orgânica. Alguns dizem, produz o seu próprio alimento. E essa produção, ela se dá através do processo de fotossíntese.
Beleza? Então você já fica sabendo aí que os cloroplastos é quem são responsáveis por essa produção da matéria orgânica. Uma outra estrutura que nós não chamamos aqui de organela, mas é uma estrutura celular, é o citoesqueleto. O citoesqueleto são estruturas que vai dar a forma da célula e a sustentação. Ou seja, o nosso esqueleto é quem vai segurar, é quem vai dar estrutura do nosso corpo. Se nós não tivéssemos o esqueleto, nós não teríamos essa forma no nosso corpo. Então, a forma das células também, ela é dada através do citoesqueleto. O citoesqueleto são os filamentos à base de proteínas que dão essa estrutura, essa formação e essa sustentação para as células. Nós vamos falar aqui agora também sobre os centríolos. Centríolos são organelas não membranosas que participam do processo de divisão celular. A célula se divide por dois processos, você vai ver isso mais adiante, que é o processo de mitose e de meiose. E as organelas responsáveis por esse processo de divisão são os centríolos. Além dessa função, os centríolos eles são responsáveis pela formação de cílios e de flagelos. Cílios são pelos, flagelos é uma espécie de uma cauda. Então são esses cílios e esses flagelos que vão garantir a movimentação da célula, é responsável pela movimentação da célula. Então isso é atribuído aos centríolos. Para a gente concluir, muitos autores atribuem o núcleo também como uma organela celular. E é no núcleo onde se encontra o material genético, o DNA, os genes, as estruturas que vão dar as características do indivíduo. E dessa organela, ou dessa parte celular, muita gente diz assim, a célula tem membrana, tem citoplasma e núcleo. Aí não atribui o núcleo como uma organela. Mas outros autores já têm o núcleo como uma organela gigante, como uma organela importantíssima, onde está o centro de comando da célula. As informações são dadas a partir do núcleo, do DNA, dos genes. E desse assunto nós falaremos numa próxima aula. Até lá!